Estudos comprovam que a Terra foi formada há aproximadamente 4,6 bilhões de anos e que no começo não conseguiria abrigar nenhum tipo de ser vivo. Com o passar do tempo, o planeta passou por várias transformações e criou condições de abrigar qualquer tipo de vida. Porém, há uma pergunta que não quer calar: qual a origem dos seres vivos? Uma das primeiras teorias foi a teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea, cujo todos os seres vivos se originavam de forma espontânea da matéria bruta. Essa teoria não foi muito aceita por diversos cientistas, que através de experimentos comprovaram que o ser vivo só se origina de outro ser vivo, denominando assim a teoria da biogênese. Depois dessa teoria, surgiram vários questionamentos de como surgiu o primeiro ser vivo. As principais teorias sobre o assunto da origem do primeiro organismo são a evolução química e a panspermia. A teoria da evolução química propõe que a vida teria surgido de um processo de evolução química, na qual compostos inorgânicos se combinaram, originando assim as moléculas orgânicas, como aminoácidos, nitrogenadas, graxos e etc., que se combinaram entre si, formando moléculas orgânicas mais complexas, como por exemplo proteínas e lipídios, que deram origem aos primeiros seres vivos. A panspermia propõe que o surgimento da vida no planeta Terra se iniciou a partir de outros organismos vivos de outras partes do universo, ou seja, a vida teria surgido em outros planetas e sido trazido para cá através de meteoritos que caíram sobre a Terra. Ambas as teorias defendem que a vida surgiu a partir de um processo de evolução molecular, e que para a vida ter surgido na Terra, as condições ambientais como água, moléculas orgânicas e fonte de energia foram fundamentais. Depois do surgimento das teorias sobre a origem do primeiro ser vivo, vieram outros questionamentos de como se originaram as diferentes espécies de seres vivos. Uma das teorias feitas para explicar esse assunto foi o evolucionismo, que é uma teoria feita para explicar as alterações sofridas pelas espécies de seres vivos ao longo do tempo. Essa teoria foi desenvolvida por diversos cientistas, mas o principal cientista ligado ao evolucionismo foi o inglês Charles Robert Darwin, este que lançou a obra A Origem das Espécies no ano de 1859. Darwin desenvolveu sua obra a partir de uma pesquisa feita após uma viagem de circunnavegação entre 1831 e 1833, e pôde perceber por meio dessa viagem como várias espécies apresentavam características diferentes de acordo com o local que eram encontradas. Darwin percebeu também que espécies extintas e espécies ainda vivas haviam características em comum, levando-o a afirmar que havia um caráter alterável entre as espécies. As espécies não existem da mesma forma durante muito tempo. Elas evoluem e, durante a evolução, transmitem geneticamente essas mudanças para as próximas gerações. Porém, para Darwin, evoluir é simplesmente mudar biologicamente, e as mudanças ocorrem para que exista uma adaptação das espécies ao ambiente que vivem. Por isso, Darwin denominou esse processo de seleção natural. Essa teoria causou grande polêmica, mesmo tendo existido cientistas antes dele que afirmavam que a alteração no mundo inorgânico e orgânico é resultado de uma lei, contrariando o que o francês Jean-Baptiste Lamarck escreveu, declarando que essas alterações eram resultado de uma intervenção miraculosa. Antes de Darwin, a ciência girava em torno da crença religiosa que defendia que todos os seres vivos tinham sido criados por Deus, cabendo aos homens apenas dar-lhes nomes. Nenhum cientista antes de Darwin teve argumentos de se opor à ideia religiosa da criação, porém o cientista inglês quebrou esse paradigma, tendo que ir contra suas convicções católicas, resultando no fim em todas as suas pesquisas engavetadas por cerca de 20 anos. No século XIX, o contexto político-econômico na Europa foi marcado pelo desenvolvimento do capitalismo industrial. Na área econômica, foi desenvolvida a doutrina do liberalismo econômico para desprender a burguesia das leis feudais, resultando no livre comércio baseado na lei da oferta e procura. Estes acontecimentos influenciaram na teoria de Darwin, quando este leu a obra Um Ensaio sobre o Princípio da População, de Thomas Malthus, em 1838, fazendo desenvolver logo depois A Origem das Espécies e as primeiras ideias para a teoria evolutiva. Na obra de Malthus,
O britânico afirmava que a população humana crescia de forma geométrica, enquanto o crescimento de recursos alimentares progredia de forma aritmética. Isso foi essencial para o desenvolvimento da teoria de Darwin, que concluiu que a luta pela sobrevivência entre os seres vivos consiste nos melhores adaptados, que sobreviveriam e tenderiam a manter características vantajosas, e os menos adaptados que serão eliminados com o tempo.